Fala galerinha, agora eu vou começar a gravar a nossa segunda demonstração. Confesso que essa é uma demonstração que eu queria fazer há muito tempo, tá? É uma demonstração muito legal, muito bacana, que vocês usam demais, principalmente do segundo colegial em diante ou do primeiro colegial em diante, depende da escola, né? Na escola estadual aqui em São Paulo, eu estou ensinando isso, no segundo colegial. E se não me engano, as particulares, isso é a partir do primeiro colegial, não ensino médio, primeiro colegial, né? Vocês entenderam, né? Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre as transformações de seno, cosseno e tangente. Hoje eu vou focar na transformação de adição, a fórmula de adição de cosseno. Como assim? Essa fórmula aqui. Cosseno de A mais B é igual. Vamos dar uma arrastada. Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Essa é a fórmula que a gente vai demonstrar hoje. Ela não é simples de demonstrar. Eu precisei fazer uma primeira demonstração, ela ia ser uma demonstração inicial, tá? Mas eu primeiro precisei fazer uma demonstração antes. É a primeira demonstração da distância entre dois pontos no plano, porque eu vou precisar dessa fórmula para demonstrar essa fórmula aqui da adição de dois arcos em cosseno, tá bom? Por que inicialmente eu vou fazer essa? Porque as outras fórmulas vêm a partir dessa aqui, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos começar a diversão. Volta aqui. Primeiramente, vamos fazer algumas coisinhas aqui. Eu coloquei 4 pontos no ciclo trigonométrico, o A, o P, o Q e o R. E eu vou determinar a distância do arco baseado em cada ponto. Como assim, professor? Por exemplo, o ponto Q. Ele está no primeiro quadrante. Qual que é a distância do ponto Q à origem? Eu vou chamar essa distância de A, tá? Essa distância aqui é o arco A. Azinho minúsculo. Portanto, a distância do ponto P à origem é o ângulo A, que representa o tamanhozinho do arco, certo? Em graus, tá bom? A distância do ponto R à origem, vamos fazer outra cor aqui para não bugar. Não, primeiro vamos fazer de Q aqui, ó. Vamos fazer de Q. A da origem até o ponto Q, dá essa voltinha aqui, sai daqui. Olha o tamanho desse ângulo, é bem grande, né? Aqui a gente tem o arco A mais um certo arco. Esse arco aqui, que complementa o A, vamos chamar de B. Portanto, a distância do ponto Q, a origem, pensando em ângulo, é A mais B, certo? Portanto, esse arco aqui, eu acho que isso aqui é um laranja, né? Um bege, sei lá que cor é essa, eu achei bonitinho. É A mais B, certo? Aí nós temos o ponto R. Vamos fazer de outra cor aqui, vamos fazer de verde. Distância de R até a origem é B, a distância é B. Mas aqui nós vamos fazer um parênteses. Eu vou colocar menos B. Por que menos B? Vamos lá fazer uma revisãozinha. O ciclo trigonométrico, o seu crescimento natural é no sentido anti-horário, certo? 0, 90, 180, 270, 360. Beleza? Eu estou considerando aqui o B positivo no sentido horário. Beleza? Portanto, o sentido anti-horário é menos B. Por que o menos, professor? Porque eu mudei o sentido, é simplesmente isso. Mas a distância da origem até o R também é B. Aqui, do 0 até o P é A. Beleza? Aí esse pedacinho aqui do P até o Q é B positivo. Tá bom? Eu estou considerando aqui da origem até o RB, mas como é sentido horário, que é o sentido negativo, eu coloquei menos B, porque está no sentido oposto. É simplesmente por isso. Beleza? Ah, mas qual que é a distância em graus, professor? Bom, vamos fazer a distância em graus. Então, pega a origem aqui, liga até o ponto B, é esse ângulo aqui, esse arco tem distância B, mas como está no sentido negativo, eu vou chamar de menos B, certo? Tudo bem? Mas a distância é B, tá? Então vamos continuar aqui. Agora o próximo passo é identificar os 3 pontos no gráfico que representam o círculo trigonométrico. Então vamos dar uma arredadinha para cá. O ponto P tem coordenadas x e y. Como é um círculo trigonométrico, lembrando que
o eixo x representado pelo cosseno. Portanto, aqui a gente tem cosseno de A, certo? Como o cosseno aqui é de A, portanto, o seno tem que ser de A, que é o y. Ó, cosseno é o eixo x, lembrando que o seno é no eixo y. Então, vamos fazer só o desenho. Desce até aqui. Esse pedacinho aqui representa o cosseno de A, beleza? Aí você pega até aqui essa altura. Esse pedacinho aqui, ó, é o seno de A, certo? Vamos apagar aqui. Apaga. Beleza, tá bom assim. Aqui também. Beleza? Esse é o seno e esse é o cosseno. Lembrando que o cosseno é eixo x e o seno é eixo y. Vamos fazer isso com os outros pontos. Ponto Q. O eixo x do ponto Q. Bom, a abertura do ponto Q é A mais B. Tá bom? Portanto, cosseno de A mais B. Certo? Cosseno de A mais B. E o seno aqui também vai ser de A mais B. Beleza? E temos o ponto R. Fazer o ponto R aqui. O cosseno do ponto R, olha que legal. O cosseno do ponto R é o cosseno de B. Ah, mas não é menos B? Gente, lembrem dos sinais dos quadrantes. Os sinais. O quarto quadrante, que é onde está o ponto R, ele pega o pedaço positivo do eixo x. Pedaço positivo do eixo x, em consequência vamos ter o cosseno positivo, portanto é cosseno de B mesmo. Como a abertura aqui é B, o ângulo é B, então o cosseno de B é positivo. Ah, mas professor, e o seno? Olha que legal. O seno eu posso colocar menos B. Seno de menos B. Tá bom? Porque seria o seno referente a exatamente esse ponto aqui, pensando no sentido horário. É como se eu fosse colocar seno de menos... Seno aqui de menos 90. Posso colocar? Aí esse menos 90, aqui que seno de menos 90 não. Seno de menos 80, certo? Aí como que ficaria? Vamos supor, aqui é 360. Eu mandei 80 graus até aqui, certo? Vamos supor que aqui é menos 80 graus. Porque eu andei 80 graus no sentido oposto. Ah, mas professor, qual que é o ângulo positivo de menos 80? Gente, só fazer diferença. 360 menos 80, 240, certo? Gente, 240 aqui é o terceiro quadrante, tá? Mas é só para vocês entenderem. Então, menos 80 seria, 240 seria mais ou menos aqui. Não, eu fiz cagada. Desculpa, gente, errei aqui, ó. 360, vamos fazer aqui direitinho. Menos 80, certo? Opa, isso aqui vai dar 280, ó, professor de matemática errando conta. Gente, isso acontece, tá? 280 graus, de fato, é o quarto quadrante. Portanto, esse seria o valor positivo, seno de 280, e esse seria o valor negativo, seno de menos 80. Ou seja, eu posso afirmar para vocês que seno de menos 80 é igual ao seno de 280, certo? Isso representa o mesmo ponto, só que com duas notações diferentes. Mas eu não vou escrever seno de menos b. Eu não vou, porque não me interessa, tá? Eu preciso exatamente que é o seno de b. Como que eu vou analisar? Como que eu vou colocar o seno de b? Esse ponto aqui é o quarto quadrante. Como está abaixo de x, eu sei que o seno é negativo abaixo de x, correto? Qual que foi a abertura? A abertura não foi b graus? A abertura não foi 80 graus? Então eu posso escrever aqui tranquilamente, eu vou apagar. Seno de b, que é a minha abertura. Mas como está no quarto quadrante, eu coloco menos aqui. Porque o seno de b, o b, lembra, o b está aqui no primeiro quadrante, nessa distância aqui, né? Esse pedaço aqui, de P até Q, deve ser, com certeza, acho que é menos de 90 graus, se eu não me engano, não tem os valores, porque está tudo em letra. Mas está aproximadamente no primeiro quadrante. Essa abertura aqui, está no quarto quadrante, é B, mas como está no sentido oposto, é menos B. O seno está no quarto quadrante, portanto é negativo, portanto menos seno de B. Tá bom? A abertura é a mesma do primeiro quadrante, mas o seno de B nesse ponto aqui é menos seno de B. Gente, é muita informação às vezes, então para ver essa demonstração é bom que você já tenha essas noções disso que eu estou falando, tá? É bom você ter noção disso que eu estou falando, porque isso aqui você precisa saber para entender um pouco mais essa demonstração, tá bom? Se você tiver com dificuldade nisso, revise o ciclo trigonométrico, tá? Vamos continuar aqui então.
Bom, vou pagar isso aqui, que é só exemplo, tá? Que eu fiz para explicar. Não vou usar demonstração. Beleza, achei os 3 pontos que eu queria. Certo? Achei os 3 pontos. Sabe o que é interessante nesses 3 pontos? Que há uma distância entre eles. Correto? Correto? Então vamos lá. A distância de P até R. Gente, quando eu falo em distância, eu falo o seguinte. Primeiro vamos fazer de novo. Qual que é o arco de P até R? Ele mede o quê? O A mais o B. Eu coloquei, lembra que eu coloquei o mesmo por causa da segmento, por causa do sentido. Mas a distância do P até o R em arco, em graus, é A mais B. Tá? Porque essa abertura é A, essa abertura é B, certo? E a distância da origem do zero até o Q? Do ponto A, na verdade, né? O ponto A representa o eixo, representa o zero, que é a origem. A distância do ponto A até o Q também é A mais B. Ou seja, o arco AR, que é A mais B, é igual ao arco AQ, certo? Gente, AR não, né? Falei, pera, não é R não, desculpa. É PR, que é esse aqui, ó. PR, que é A mais B, é igual o tamanho do arco AQ, que também é A mais B, certo? Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ou seja, por conta dos arcos serem de mesmo tamanho, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a distância de Q até a distância do ponto Q até o ponto A, é a mesma distância do ponto P ao ponto R. Gente, mais uma vez, arco, distância, medida de arco, isso aqui vocês precisam ter noção também, tá? Para entender um pouco mais dessa demonstração. Então vamos lá. O arco PR mede A mais B. P até R. A aqui, mais B aqui. A distância do arco aqui é o A mais B também. Como esses arcos têm a mesma distância, então eu posso afirmar que a distância de P, cadê o P? Até R é igual à distância de Q até A, certo? Ou seja, então vamos lá, distância de P até, P até B não, né? P até R é igual à distância de Q até A. Por quê? Porque os seus arcos têm mesma medida, certo? Não faz sentido. Por quê? Não faz sentido ser diferente. Porque imagina, se essa distância aqui é igual a essa distância aqui, portanto, a distância que liga os dois pontos também tem que ser igual. Não tem como ser diferente, tá? Senão você foge, tá bom? Não tem como ser diferente. Então, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. É aí que entra a fórmula da distância entre dois pontos, que foi a minha primeira demonstração. A distância do ponto P até R, vou deixar aqui ao quadrado, tá? Que seria o Pitágoras. É o x do P menos o x do R ao quadrado mais y do P menos, é PR mesmo, né? Deixa eu ver se não peguei errado, é PR. Y do P menos y do R ao quadrado, beleza? Então, dpr ao quadrado é igual. Quem que é o x do P? O x do P está aqui, ó, o cosseno de A. Menos. Quem que é o x do R? É o cosseno de B, certo? Quem que é o y do P? O y do P, cadê? O y do P. Espera aí que eu buguei, tá tocando o celular aqui, desculpa aí. O y do P é seno de A, certo? E o y do R é menos seno de B, portanto, menos com menos, que é da formulinha, vira mais seno de B. Gente, só um minutinho aqui. Desliguei o celular, desculpa, voltamos. Pronto. E aqui é o quadrado, né? Então, x do P menos x do R, y do P
menos y do R, certo? Bom, aqui eu vou desenvolver os dois. Então, dpr ao quadrado igual cosseno de A menos cosseno de B ao quadrado. É o trinômio quadrado perfeito. Vou fazer direto, tá? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Continuando aqui, o mais seno A mais seno B, tudo ao quadrado, trinômio quadrado perfeito de novo. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Gente, eu vou me organizar a casa aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho cosseno ao quadrado de A. Aqui eu tenho seno ao quadrado de A. Somando os dois. Isso aqui é relação fundamental da trigonometria. Eu fiz, se eu não me engano, 2 aulas anteriores, quando eu fiz o exercício de transformação de adição, cosseno de 75, que não lembro. Não, foi o cosseno de x mais y, foi o último exercício que eu fiz. Acho que está uns 2 vídeos para trás, dá uma olhada lá. Seno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de... errei. Mais cosseno ao quadrado de A. É igual a 1. Essa aqui é a relação fundamental. Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que ser igual a 1, certo? Vou fazer a demonstração dela também mais pra frente, tá bom? Talvez seja a próxima. É que eu mudei um pouquinho a ordem, mas vamos fazer mais pra frente. Ou seja, então cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é igual a 1, então escreve aqui dpr ao quadrado, opa, esse PR tem que ser índice, né? É igual. Isso aqui, mas esse aqui vira 1. Vou colocar de roxo só para vocês demonstrarem que virou 1. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, relação fundamental, virou 1. Vamos ver se tem outra aqui, ó. Tem. Esse aqui, ó. Cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B, também virou 1. Então, vou colocar o mais de pretinho. E esse 1 aqui, de vermelho. Pronto. E o restante eu só copio, tá? Então, menos 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B, mais 2 vezes seno de A vezes seno de B. Ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a distância do ponto P ao ponto R ao quadrado é 2 menos 2 vezes, colocar o 2 em evidência, tá? 2 vezes aqui, cosseno de A vezes cosseno de B. Como aqui está menos, menos com esse mais aqui, fica menos. Jogo de sinais. Seno de A, seno de B. Gente, eu coloquei evidência. Isso aqui está numa videoaula anterior, tá bom? Produtos notáveis, fatoração, não lembro, mas eu coloquei aqui, tá bom? Então dê uma olhada lá. Então só deixa eu conferir aqui. Menos com menos, mais... É isso aí. Então esse é meu dpr ao quadrado. Eu vou parar por aqui porque eu vou ter que fazer o outro. Não tem como fazer mais nada aqui. Agora a gente vai calcular a distância. Vai ficar bem grande, hein? Entre o ponto A e o ponto Q. Fazer Pitágoras também, né? Então vamos lá. Faltou o ponto A, né? Certo, deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui. O ponto A é mais simples. Por que é mais simples? O A não está na origem? Lembrando que como é o signo trigonométrico, o A está aqui, a distância em x é 1. E como ele está bem aqui em cima do x, a distância em y é 0, porque ele não subiu nem desceu. Portanto, aqui vai ser 1 e 0. Certo? Esse aqui vai ser mais rápido. Portanto, aqui vai ser xa. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer xq menos x de A ao quadrado mais y de q menos y de A ao quadrado. Então, a distância A aqui ao quadrado é igual. O x de q é o cosseno de A mais B. Menos o x de A, que é 1. Mais, dá uma arredada aqui, o y de q é seno de A mais B. Menos
o zero, que é o y de A ao quadrado, certo? Vamos continuar aqui. A distância de A até Q ao quadrado é trinômio quadrado perfeito de novo, quadrado primeiro, cosseno ao quadrado de A mais B, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Como 1 ao quadrado é 1. E aqui só fica seno ao quadrado de A mais B, beleza? Olha a relação fundamental de novo aqui, ó. Cosseno ao quadrado de A mais B, mais seno ao quadrado de A mais B. Estou somando o quadrado de seno e cosseno com o mesmo arco, vai dar 1. Então, a distância de AQ ao quadrado, colocar 1 de verde, coloquei, menos 2 vezes cosseno de A mais B, certo? Ah, faltou um umzinho aqui, né? Então, vou colocar mais um aqui. Portanto, isso aqui vai ficar a distância de AQ ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2, menos 2 vezes cosseno de A mais B, certo? Beleza. Achei a distância ao quadrado do outro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois, como essas distâncias são iguais, porque os arcos PR e os arcos AQ são iguais, então a distância de PR e a distância de AQ também serão iguais, certo? Então vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui, ó. Gente, vou rodar muito aqui, tá? Ou seja, como a distância de A é AP, né? Até esqueci. Não, de A aqui. É igual a distância de P até R. Os quadrados das suas distâncias também serão iguais, tá? Não faz sentido se a distância de uma é igual a outra e o quadrado não ser igual ao quadrado da outra. Também são iguais. Então, qual que é o quadrado da distância de A aqui? É 2 menos 2 cosseno de A mais B. Então, escreva aqui. 2 menos 2 cosseno de A mais B. Certo? Deixa eu ver se não faltou nada. Não. Igual. O outro ficou um pouco grande. O outro é 2 menos 2 vezes... Ah, tá, entendi. Então, vamos lá. 2 menos 2 vezes cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, vezes seno de B. Certo? Vamos só conferir. É isso mesmo. Bom, aqui é o seguinte, galera. Aí daqui pra frente é mais fácil. 2 e 2 positivos, não tá somando e subtraindo... Não, tá assim, né? 2 menos 2 cosseno de A mais B, 2 menos 2 é essa expressão aqui. Como esse 2 aqui tá boiando, 2 aqui tá boiando também, passo para lá, posso cancelar, vai zerar, certo? Menos 2 vezes, eles estão multiplicando os dois uma expressão. Como você só tem uma multiplicação aqui, eu posso simplificar, né? Então, se eu dividir aqui por menos 2, dividir aqui por menos 2, olha quem que vai sobrar. Vai sobrar quem? Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B, que era a fórmula que eu queria demonstrar para vocês, tá bom? Galera, demorou mesmo, é uma demonstração grande, mas se você quer ver isso, veja com paciência, tá? Tira um tempinho para ver. Muito obrigado, até a próxima demonstração. Abraço.